Ao vivo. Boa noite e shalom a todos os amados e queridos irmãos, nesta noite maravilhosa que o Eterno nos proporciona condições de estar aqui, junto com todos os irmãos, pelo canal Catuve. Bom, meu nome é Rodrigo, sou conhecido como Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e estou aqui para estar transmitindo neste dia especial, que é uma finalização de uma festividade tão importante que é Pêssar, e estou aqui para comentar com os irmãos algo muito importante sobre a palavra do Eterno. Eu vou estar falando sobre 3 perdas que devem ser evitadas na vida daquelas pessoas que acreditam na existência de Deus e que já estão em plena comunhão com Ele, fazendo a sua techuvá, fazendo as suas reflexões, gozando da intimidade com Ele. Bom, antes de seguir com esta mensagem, eu quero convidar você a estar assistindo, a compartilhar esta live, este ensinamento que eu vou estar passando aqui, e deixando aí o seu comentário, curtindo este vídeo e participando conosco sempre nos sábados às 10 da manhã, de 10 até às 11 da manhã, pelo canal Catuve, das transmissões que nós fazemos em todo o Shabat. Quero convidar você também a participar da minha página e também canal no YouTube, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Eu acredito que o nosso querido irmão que está administrando essa live hoje, ele vai disponibilizar aí nos comentários a minha rede social, as nossas redes sociais, e é muito importante a sua colaboração aqui no canal Catuve, também no meu canal, porque nós somos todos servos do Eterno. A gente precisa de um público, então todos aqueles que estão em techuvá são muito bem-vindos na página aqui, no canal Catuve, e também na minha página do Facebook, e também o canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Bom, queridos, eu gostaria de ler 2 versículos da Brit Hadashah nesta data especial de hoje, neste momento, para deixar aqui registrado. O primeiro texto, ele se encontra na segunda epístola de Yohanan, que é João, bem perto de Apocalipse, tem um capítulo só, e o versículo é o versículo 8, aonde há uma exortação completamente coerente com a mensagem e o ensinamento que eu vou estar transmitindo aqui hoje. Este servo do Eterno, ele deu aqui um conselho e deixou aqui registrado um aconselhamento que serve para mim e para você nesta data especial. O texto de João, segunda epístola que Yohanan, João, escreveu, capítulo 1, versos 8, diz assim: tende cuidado de vós mesmo, para que não percais o que obstiveste, antes recebais completa recompensa. Então, aqui é uma clara exortação a se ter cuidado para não perder o maior bem que uma pessoa pode ter, antes que possamos estar firmes para receber a recompensa da parte do Eterno para aquele que nele crê. Outro texto que eu gostaria de ler está aqui em Apocalipse 3, versículo de número 11, que diz assim: venho sem demora, ou venho em breve. Retém ou guarda firmemente o que tens, para que ninguém tome a tua
coroa. Louvado seja o Eterno, o Deus de Israel, pela oportunidade que Ele nos concede de ler a Bíblia Sagrada, a sua palavra, de ler a Brit Hadashah. Bom, queridos, se tem uma coisa que é inevitável na vida do ser humano, no processo de nascimento ao túmulo, é que ele venha a ter perdas. Constantemente nós estamos conquistando coisas na vida, mas também, infelizmente, perdendo. Alcançando determinados patamares, chegando a determinados patamares, mas também tendo perdas nas nossas vidas. Constantemente, nós perdemos coisas nas nossas vidas. Perdemos bens materiais, perdemos, às vezes, um relacionamento conjugal, um trabalho, uma profissão, algum objeto importante, alguma coisa de estimação, enfim. Mas tem algumas perdas na nossa vida que podem e precisam ser evitadas. Perdas que, se chegar a acontecer na nossa vida, ela traz um desastre total. E a mensagem de hoje, o ensinamento de hoje, é para uma pessoa que crê no Eterno. É para uma pessoa que já tem comunhão com o Eterno. É para uma pessoa que tem intimidade com o Eterno. Eu estou falando hoje para pessoas que já têm uma certa maturidade na fé, uma certa experiência com o Criador. Então, a mensagem que eu estou aqui para passar, através deste ensinamento, deste shiur, desta análise bíblica que nós vamos fazer, ela se destina a pessoas que creem na existência de Deus e já têm um processo de intimidade e comunhão com Ele. Então, para essas pessoas, estas perdas que eu vou falar, elas são perdas que precisam ser evitadas, e elas precisam ser evitadas por quê? Porque se elas chegarem na vida de cada um de nós, elas podem trazer, e elas trazem, quando elas chegam na vida de uma pessoa que crê em Deus, elas trazem um desastre muito grande na vida da pessoa, ou das pessoas. Então, queridos, as perdas, elas são inevitáveis em vários aspectos, mas as 3 perdas que eu vou falar aqui hoje, que precisam ser evitadas, queridos, elas trazem um desastre muito grande, um desabor muito grande, e elas podem e devem ser evitadas. A primeira perda que deve ser evitada, que eu e você precisa fazer o possível para que não ocorra na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, é a perda da presença de Deus. Queridos, eu sei que você tem muita coisa importante na sua vida. Seu carro, sua casa, algum outro bem material. Eu sei que você tem sua família, eu sei que você tem seu emprego, sua profissão. São coisas extremamente importantes para as nossas vidas. Mas, queridos, para mim e para você, que um dia foi alcançado pelo Eterno, para mim e para você, que um dia se converteu a Deus, fez um retorno, que abandonou caminhos errados para se enlaçar em um elo de intimidade, de profundidade, de comunhão com o Eterno, que ora
que jejua, que guarda as festas do Eterno, que compreende a revelação na Bíblia, que compreende que a Torá ela é a base de tudo, que compreende a fé hebraica, que compreende o valor do testemunho de Yeshua, que compreende o valor da oração, da consagração, da santificação, da guarda dos mandamentos e de uma techuvá genuína. Queridos, não existe nada mais precioso do que a presença de Deus nas nossas vidas. Como que nós adquirimos a presença de Deus nas nossas vidas? Como que nós alcançamos este nível de sentir a presença de Deus? Alcançamos quando nós temos uma revelação miraculosa da parte de Deus dentro do nosso coração acerca da sua pessoa, acerca da necessidade que, como criaturas, temos de se unir ao Criador através da fé, crendo nos ensinamentos de Yeshua, crendo nos exemplos que ele nos deu, dentre os quais obedecer os mandamentos são os principais. Pode dizer que é o principal. Então, queridos, a partir do momento que eu e você, lá no passado, tivemos um encontro com Yeshua, compreendemos a sua palavra, compreendemos a mensagem, a vontade do Criador por intermédio do exemplo dele, da mensagem dele, dos ensinos dele. Aí abrimos o coração, abrimos não apenas o coração, abrimos mão dos caminhos errados, abandonamos os caminhos tortuosos para nos enveredar pelos caminhos, veredas antigas, pelos caminhos que foi trilhado pelos profetas, pelos caminhos que foi trilhado pelo próprio Yeshua e pelo caminho que trilhou os seus talmidim, seus discípulos, o caminho da techuvá, da intimidade com o Eterno. Então, quando nós reconhecemos Yeshua como nosso Salvador, a Torá como a palavra básica, inspirada e instrutiva de um Deus único, e aplicamos os mandamentos e os ensinamentos dele nas nossas vidas, ali, a partir daquele momento, eu e você se torna um Beit HaMikdash, um templo sagrado, um Mishkan, um tabernáculo de morada do próprio Espírito de Deus nas nossas vidas. Foi por isso que o Rav Shaul Hachalia, conhecido como apóstolo Paulo, em 2 textos de 1 Coríntios 3, 16 e 1 Coríntios 6, 19, ele fala que nós somos templo do Espírito de Deus, morada do Altíssimo através do Espírito, e somos então chamados de templo, morada, moradia, assim como era o Mishkan, o tabernáculo. Somos então um templo para a visitação e para a morada do Espírito de Deus em nossas vidas. A partir daquele momento, a partir daquele dia que eu e você tivemos aquele encontro maravilhoso com o Eterno, cada um de uma forma, alguns, como é o meu caso, foi ouvindo um louvor, outros foi lendo as Escrituras, outros foi por intermédio de um amigo, outros por intermédio de um parente, outros através de um sonho, de uma visão. Enfim, cada pessoa tem a sua experiência de conversão, de techuvá, de retorno, e é ali naquele momento que nós começamos a gozar
do privilégio de sentir a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida, essa experiência tão maravilhosa, né? Ela é algo muito importante que precisa ser cuidadosamente cultivada, igual uma planta. O que acontece se você plantar qualquer coisa e não cuidar? Aquilo morre. Suponhamos que você plante, né? Alguns pés de alface. Você quer comer alface. Você planta ali aquele canteirozinho de alface. Tudo direitinho. Tudo certinho. Fofa a terra, coloca ali as mudas, coloca o adubo. E você começa então, você joga água 2 vezes todo dia. Mas aí você vai ver o que acontece. Você vai ver que se você fizer assim, aquelas mudinhas vão crescendo, crescendo até se tornar um arbusto bem sadio, grande e adulto, que você vai poder ir lá desfrutar, pegar e comer com a sua família. Que por sinal é algo maravilhoso, né? Mas e se você fazer tudo assim certinho? Mas você não ir lá tirar os matos, parar de jogar a água, parar de cuidar daquela planta, daquela alface, sabe o que vai acontecer? Ela vai morrer. A presença de Deus na nossa vida é a mesma coisa. Ela precisa ser cultivada. E como que eu cultivo? Eu cultivo estudando a palavra e colocando em prática aquilo que eu aprendo com a palavra. Eu cultivo quando eu estudo a Paraxá, a Torá, quando eu olho para a palavra do Eterno, para os ensinos de Yeshua, para os ensinos da palavra de um modo geral, e aplico na minha vida. Eu cultivo a presença do Eterno quando eu santifico minha vida e eu digo não para o pecado, não para a imoralidade, não para aquilo que me faz errar o alvo, que é isso que a Bíblia define como pecado. Errar o alvo. Qual é o alvo? Santificar a vida, obedecer os mandamentos, servir com fidelidade ao Eterno, purificar-me daquilo que Ele ensina e instrui na sua palavra, dizendo que é para mim purificar. Então, eu acerto o alvo quando eu sigo esta meta, santificando a minha vida e não permitindo que o pecado me lace. Assim, eu cultivo aquilo que eu recebo no momento que eu passo a crer, no momento que eu passo a obedecer, no momento que eu passo a me submeter ao Criador como uma criatura, reconhecendo o senhorio dele e a minha pequenez. Em outras palavras, quando eu faço uma techuvá, que significa retorno para Deus, quando eu me arrependo dos meus erros, meus pecados e da minha distância de Deus através dos meus caminhos tortuosos de pecado. Então eu resolvo voltar para Ele crendo no testemunho de Yeshua, crendo na Sagrada Torá como base da minha fé, como regra, como algo real, válido, e eu pratico os mandamentos, guardo, descubro e procuro guardar os mandamentos. Aí, então, entra aquilo que Shaul fala. A partir deste momento, eu e você adquirimos a presença de Deus. Por quê? Porque neste momento, o Espírito de Deus é ordenado. A partir do momento que eu recebo Yeshua como meu Salvador, como meu Senhor, quando eu reconheço que Ele é o Mashiach, o Messias, que Ele é o enviado de Deus para me instruir,
que ele é a Torá viva. E quando eu obedeço os ensinamentos dele, quando eu guardo os mandamentos do Pai, que ele também guardou, a partir daquele momento, o Espírito de Deus começa um processo chamado de regeneração, transformação de dentro para fora no indivíduo, na minha vida, na sua vida. A partir deste momento, eu e você passa a gozar da presença de Deus. Que agora me faz enxergar que a oração é importante, me faz entender que obedecer os mandamentos, que aprender a Torá, que mergulhar no oceano das Escrituras é importante. Que dizer não para o pecado, não para os vícios, não para as imoralidades. É importante. Quem faz isso é o Espírito, que começa uma transformação de dentro para fora do indivíduo. Que faz você ter amor pela oração, pelo jejum, pela guarda dos mandamentos. Que faz eu e você ter prazer de guardar as festas do Eterno, as ordenanças do Eterno. Então, queridos, a primeira perda que eu e você precisa evitar é uma perda perigosa, chamada a perda da presença de Deus. Eu preciso evitar, sabe por quê? Porque a palavra do Eterno diz que depois de limpo, de purificado pelo Espírito, depois da minha casa, que é o templo, a morada do Eterno, que é o meu corpo, minha vida, depois dela limpa, purificada, se eu permitir que ela venha a ser invadida, segundo as palavras de Yeshua, aqueles espíritos, ou aquele espírito mau que um dia habitava na minha vida, que me levava a transtornos, que me levava a vícios, que dominava a minha vida de várias formas, ele vai voltar e ele vai trazer consigo 7 espíritos piores do que ele. E entrando na vida daquela pessoa, disse Yeshua. Se não me engano, eu acho que ele falou isso em Mateus capítulo 11. Quando o espírito imundo, ele sai do corpo, palavras de Yeshua, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Não achando, ele diz, tornarei para minha casa. Casa aí é o corpo da pessoa, tá? E entrando, chegando, ele acha a casa limpa, vazia e adornada. Que é o quê? É uma pessoa que entregou sua vida para os caminhos do Eterno, reconhecendo Yeshua como seu Salvador, seguindo e servindo a Ele, se purificando através da palavra, da oração, do mover do Espírito. Mas, de alguma forma, essa pessoa deu liberdade, deu legalidade. Aquele espírito, então, que anda por lugares áridos, chega ali naquele corpo, naquela casa. Porque o mundo espiritual nos vê como uma casa. Como que o Espírito de Deus nos vê e como que a palavra de Deus nos vê, nos chamando de quê? De casa, templo, morada do Espírito. Mas o que Yeshua falou neste texto, ele falou que o Espírito sai do corpo, anda por lugares áridos, e ele diz, não achando repouso lá, ele diz, voltarei para a minha casa. Então, os Shedim, demônios, espíritos maus também, vê o ser humano como uma casa. Então, entrando naquela pessoa novamente, o estado dela se torna pior do que o primeiro. Então, esta é uma perda muito perigosa, que pode e deve ser evitada. A Bíblia nos fala de alguns personagens
que não vigiaram. Efésios 4:30 diz, não deis lugar ao diabo. Tessalonicenses 5:19, né, fala para eu e você viver em constante oração e não lá dar lugar ao maligno. Então, tem alguns personagens que, em um determinado momento, né, deram lugar para o inimigo. Né? Efésios 4:30 também fala sobre extinguir o espírito. O que é extinguir o espírito? Extinguir o espírito é simplesmente abafar a chama. Acenda uma vela pequena, venha com um copo, coloca de boca para baixo, abafando aquela vela. Você vai ver o que Paulo, né, estava querendo dizer quando ele diz, não extingua o espírito. É abafar a ponto de cortar o oxigênio e fazer o fogo da vela apagar. Então, eu e você pode correr o trágico risco de abafar a chama do espírito, dando lugar a Hassatan, dando lugar ao pecado. Então, isso faz com que eu e você perca aquela gostosa, maravilhosa e importante presença de Deus, que me faz orar, que me faz consagrar minha vida, que me faz, às vezes, ficar até cheio de emoção por sentir a presença dele na minha vida. Que me faz santificar a vida. Estes personagens foram, a Bíblia fala de Saul. Saul foi alguém que lá em 1 Samuel 16:14, ele falou, ali, a Bíblia fala, né, que ele foi cheio do Espírito. E ele profetizou, ele falou em profecias. Foi cheio do Espírito quando ele encontrou com os profetas de Deus. Foi cheio do Espírito também. Mas este mesmo personagem, quando deu brecha para entidades malignas, ficou possesso. E queria matar Davi de todas as formas. A única forma de alívio para ele era quando Davi tocava a sua harpa. A Bíblia diz claramente que o espírito mau, da parte do Eterno, permitido pelo Eterno, se apossou dele e ele ficava completamente transtornado. A Bíblia fala de Sansão, que foi um homem com uma força descomunal, vinda do Espírito, vinda de Deus. Mas aquele homem deu lugar para os espíritos maus, através de uma mulher maligna chamada Dalila, que segundo alguns estudiosos e alguns estudos que eu já fiz, provavelmente era uma sacerdotisa dos templos pagãos, dos cultos pagãos, aonde era oferecido o corpo em ato sexual para as entidades. Por isso, ela era uma mulher cheia de espírito de sedução. Por isso que ela conseguiu seduzir Sansão, que ela fazia parte do grupo de elite das sacerdotisas dos cultos pagãos, a Baal e a outras entidades malignas, cultos estes, aonde existia o culto da fertilização, né, que era da fecundação, que era o culto aonde existia ali a intimidade sexual. Por isso que Dalila conseguiu, com uma certa facilidade, praticamente que hipnotizar aquele homem, Sansão, para ele contar o segredo, e ali então, né, ele perdeu a presença do Eterno que dava a ele aquela força. Outro personagem foi Judas. Né? Judas traiu, chegou a trair ao Senhor Yeshua.
chegou a vender por 30 peças de prata Yeshua. Então, a Bíblia fala claramente que em determinado momento, Lucas 22, 3-6, que Satã entrou nele. Que o Espírito de Deus se afastou dele e Satã se apossou dele. Uma entidade maligna tomou conta dele. E qual foi o fim dele? Qual foi o fim de Sansão? Qual foi o fim de Saul? Saul se suicidou. Judas se suicidou. E Sansão morreu esmagado pelas suas próprias mãos, que derrubou um templo de pedra, que caiu tudo em cima dele também, o destruindo, pondo fim na sua vida. Então, o fim de todos os três não foi bom. Perder a presença de Deus é algo desastroso, não é algo bom. A segunda perda perigosa, que eu e você precisa evitar também, é a perda do temor a Deus. E isso está interligado, intimamente ligado à questão da presença. Sabe por quê? Como que funciona o temor? O que é o temor na vida de um ser humano? É como um freio em um carro. Quando você está em uma rodovia, em alta velocidade, de longe você avista um perigo. Um carro atravessado na pista, um animal atravessando a pista, uma pessoa atravessando a pista, uma pista cheia de buraco. O que você faz para você não colidir com aquilo que está na sua frente? Vai com o seu pé no freio. Quando você está descendo um morro muito forte, o que você faz para que você não ganhe embalagem total? Não perca o controle e aconteça um acidente com você, pisa no freio e vai descendo com o seu pé no freio. O temor na vida de uma pessoa que crê em Deus, que serve a Deus, é o freio que impede que um acidente aconteça e que nós venhamos a atingir proporções inadequadas em nossa vida espiritual. É o freio. É o que nos para. Fala, olha, para, tem um perigo à sua frente, stop. E aí você para. Então, meu amado e querido irmão, que está dedicando o seu tempo para assistir essa transmissão, essa live, eu quero que você entenda que o temor a Deus é algo muito importante. Provérbios 1:7 fala, né, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? O temor a Deus é uma virtude, um sentimento que nos leva a ser correto diante dos olhos de Deus. Correto não quer dizer perfeito, quer dizer justo, equilibrado. Aquela pessoa que procura a não ultrapassar limites, a agir de forma correta, de modo correto, de forma justa, honesta, diante de Deus, coerente e conforme a vontade dele expressa na sua palavra. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tudo que nós mais precisamos, inicialmente na nossa vida de comunhão com Deus, e que nos traz sucesso constante, é temer a Deus. Então, temor é medo de Deus? Não. É respeito reverente, é ter reverência, é ter um respeito superior àquele que temos pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso avô, pelo juiz, pelo advogado, pelo policial, enfim, pelas autoridades terrenas. Ter temor é ter um respeito superior. É ter medo não de Deus, mas ter medo daquilo que pode acontecer conosco se eu e você sair fora da presença dele. Se eu e você pecar, errar
Então, disso nós devemos ter medo. Mas de Deus, não. Nós devemos ter respeito, ter temor de Deus. Então, queridos, é isso, né? É isso que nós devemos ter. Aquele que teme a Deus, consequentemente, ele odeia o mal. Quem tem temor de Deus, consequentemente, ele não se alegra com o mal. Ele não se alegra com o pecado. Ele aborrece o mal. É o que está escrito aqui em 1 João 3, versículo de número 4, a seguir. Né? Aquelas epístolas que Yohanan João escreveu no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 4, está escrito assim: o que pratica pecado, pratica injustiça, porque todo pecado é injustiça. E vós sabeis que ele se manifestou para levar nossos pecados, e nele não há pecado. Todo o que permanece nele não peca, e todo o que peca não viu, nem o conheceu. Filhos meus, ninguém vos engane, melhor dizendo. Aquele que pratica a justiça é justo, tal como também Yeshua é justo. Aquele que pratica o pecado é de Satanás. Olha a colocação forte aqui. Porque Satanás tem sido pecador desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Todo que é nascido de Deus não pratica o pecado, ou seja, não vive na prática consciente, permanente, constante, repetitiva do pecado. Então não vive na prática do pecado porque somente de Deus a semente de Deus está nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus se distinguem dos filhos de Satanás nisto. Como? Como que a gente vê essa distinção? Todo que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então é muito importante isso. O temor a Deus nos faz procurar viver uma vida correta. Qual é a segunda perda perigosíssima que eu e você tem que preservar? Tomar cuidado para não acontecer conosco é perder o temor a Deus. Quantas e quantas pessoas que eu já vi em plena comunhão com o Eterno, muito bem com o Eterno, servindo a Deus, vivendo uma vida de comunhão com Ele, mas de repente ela vai abrindo brechas. Ela vai abrindo concessões. Ela vai dando lugar. Ela vai abrindo espaço e dando legalidade. E aí agora ela começa a aceitar coisas que outrora ela não aceitava. Ela começa a permitir coisas que outrora ela não permitia. Sabe o que é isso? Ela começou a perder o temor a Deus. E aí ela começa com frases do tipo: não precisa ser tão radical assim. Não, eu agora penso de maneira diferente. Não, eu agora não ligo mais para essas coisas. Não, eu agora não enxergo mais da mesma forma. E assim ela vai abrindo concessões. Ela vai perdendo o temor, o respeito, a reverência. E agora ela vai permitindo que coisas que outrora ela não permitia entrem na vida dela. Então, meus irmãos, isso é muito triste. Certo homem foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E por que ele foi chamado assim? Por causa da sua
capacidade de se arrepender. Estou falando de Davi Hamelé, o rei Davi. Esse homem, ele tinha essa qualidade. Mas um dia, ele chegou no terraço da sua casa e viu uma mulher muito bonita tomando banho. E ele continuou olhando. E ele insistiu em continuar vendo ela tomar banho. Até que ele cometeu loucuras e besteiras por causa daquilo que ele viu. Ali foi o erro dele. Ver ela tomar banho a primeira vez não foi um erro, foi um acidente. Mas continuar olhando, continuar vislumbrando, foi o erro dele. Foi ali, exatamente ali, que ele perdeu o temor. Que ele abandonou o temor de Deus. E que ele deu legalidade. Até que, não suportando os seus impulsos, a Bíblia fala da Yetzer Hara. O mundo judaico fala da Yetzer Hara, que é o quê? A inclinação da carne, a má inclinação, um impulso negativo. Ali ele deu lugar para a sua Yetzer Hara. Até que ele não suportou, chamando dos seus criados, começou a indagar quem era aquela mulher, aonde ela morava. Ela era casada, ela era solteira, e quem era ela? Ele quis saber tudo sobre ela. Foi informado que ela era esposa de Urias, um dos soldados dele, que estava na batalha. Foi informado que ela se chamava Betseba. Foi informado que ela tinha se casado recentemente e que passou o tempo, determinado pela Torá, o marido dela foi para a guerra e que estava já há muito tempo na guerra, não estava presente, e ali ele arquitetou, baseado nas informações, a morte do marido dela para poder casar com ela. Pedindo para que colocasse ele na frente da batalha, em um local onde ele não era capacitado a estar, que era na tropa de elite da frente das batalhas, com a finalidade de que ele fosse morto no confronto, no combate, a fim de que ele pudesse, mediante uma truculência e um burlar da lei, casar com aquela mulher. E assim aconteceu. Urias vai para a frente da batalha, é morto na batalha, ele pega e casa com ela. Mas veio o profeta, usado por Deus, e fala sobre tudo aquilo que ele fez em oculto. Desmascara ele. E fala das consequências terríveis que ele teria na sua vida, no seu reinado, por causa daquele ato inconsequente, fruto de um momento em que ele perdeu o temor do Eterno. E assim sucedeu. Mas ele se arrependeu. Deus não recuou na sua palavra. Consequências desastrosas aconteceram. Mas o Eterno o perdoou devido a ele ter essa capacidade, falada no início, de se arrepender. Então, esta é, queridos irmãos, a segunda perda que eu e você precisa evitar. A perda do temor de Deus. Temer a Deus é algo muito importante. Então, Davi, ele teve esse episódio, em que em determinado momento ele perdeu o temor de Deus. Podemos repetir os mesmos personagens. Sansão, durante muito tempo foi temente, mas em determinado momento, quando ele abriu concessão para Dalila, ele permitiu, que entrasse coisas na vida dele que outrora ele não permitia, foi falta de temor. Foi por em um determinado momento deixar o temor a Deus, o respeito, a reverência a Deus. Saul, da mesma forma. Saul profetizou com os profetas. Era um rei de Israel. Mas em determinado momento ele perdeu o temor de Deus. Quando quis fazer um sacrifício, que era para o profeta fazer,
falando que o profeta não estava presente, que o profeta estava vindo, ele não teve paciência. Foi lá, pegou os elementos, fez o próprio sacrifício e fez tudo que dava na sua própria cabeça, até que veio a palavra do Eterno através de Samuel e diz para ele, né, que quando ele segurou o manto do profeta, puxou e rasgou, o Eterno mandou Samuel falar, olha, da mesma forma que este manto rasgou, partiu, também foi rasgado e partido, tirado da sua mão o reino e entregue a outra pessoa melhor do que você. Então, meus queridos, o temor a Deus, ele é o freio. A partir do momento que o indivíduo, ele desobedece, ele perde o temor, ele desce ladeira abaixo sem freio. E o que acontece com o carro descer ladeira abaixo sem freio? Acontece um acidente. O que nos para, que nos freia, o que evita que venhamos a ter um grave acidente nas nossas vidas, é o temor a Deus. Perder o temor a Deus é o mesmo que um carro descendo uma íngreme ladeira. Perder o freio, perder a conexão com o elemento que foi feito para poder parar ele e impedir que ele embale totalmente. Então, somos exortados a temer ao Eterno, a confiar no Eterno, na nossa própria, e não na nossa própria sabedoria. Quando a gente lê Provérbios 3:7, a gente vê o sábio aconselhando o seu filho e dizendo, filho meu, não te estribe na tua própria sabedoria, no teu próprio conhecimento, mas tema ao Senhor e aparta-te do mal. Então, meus queridos, é muito importante, né? Provérbios 28:14 fala de temer ao Senhor continuamente. Também fala de temer a Deus, é o nosso maior dever. Eclesiastes 12:13. 1 Pedro 2:17 também fala sobre a excelência de se temer ao Eterno. Nada falta àqueles que temem ao Eterno. É o que a gente lê em Terlim, Salmo 34, versículo 9. Os que temem a Deus usufruem da sua misericórdia. Isso está escrito em Salmo Terlim 103, versículo 11. Os tementes têm seus desejos cumpridos por Hashem, por Deus. Salmo 145, versículo 19. A terceira e última perda perigosa que eu e você precisa evitar é a perda do amor pela palavra de Deus, por aquilo que nós conhecemos como a Bíblia Sagrada, por aquilo que nós conhecemos como a palavra inspirada, inclusive, palavra essa que foi entregue nas mãos de um profeta, pela mão do próprio Deus, e que foi escrita em tábuas de pedra e entregue na mão de Moisés, lá no Monte Sinai, aonde milhares de pessoas viram a manifestação deste Deus invisível em uma forma estrondosa, onde relâmpagos, trovões e até mesmo um terremoto se fez presente na descida de Deus no Sinai. Então, queridos, é muito importante. O próprio Eterno entregou a Torá lá no Sinai. Esta Torá, escrita inicialmente, os seus mandamentos principais em pedras, passa depois, através da extensa revelação de Deus para Moisés no Sinai, para pergaminhos. Dos pergaminhos, esta palavra entregue em pedras,
passa para os páteros. Depois, não sendo suficiente, esta palavra se torna carne. O próprio Deus encarna o verbo. No grego, logos, né? E do hebraico, é outro termo, né? Agora me foge a memória aqui, qual é o termo grego para a palavra, né? Mas ali Deus, então, ele torna o verbo, ele torna a palavra, a inspiração, ele torna ela carne e ela habita entre nós. E ela anda, fala, come, dorme, faz milagres. Ela se torna um ser humano. Yeshua é a palavra viva do Deus vivo. Yeshua é a Torá, que outrora era pedra, depois se transformou pergaminho, depois se transformou papiro. A Yeshua, ele é a encarnação do verbo davar. Com dificuldade eu lembrei. Né? É a palavra inspirada, davar ou logos. É a palavra inspirada do Eterno, que agora se torna carne. Então, amar a palavra é amar a davar do Eterno. O logos, o verbo, a palavra inspirada do Eterno. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é algo importante. Isso aqui, a Bíblia Sagrada, é a palavra inspirada do Eterno. É a palavra viva do Deus vivo que um dia se transformou em carne. É a fonte de revelação de um Deus verdadeiro, de um Deus único para a humanidade. Você quer conhecer a Deus sem isso aqui? É impossível. Essa é a única fonte confiável de revelação do Deus único. Não existe deuses, existe um Deus. E ele também não é trino, ele é um, ele é errado. Em Deus existe um só Deus verdadeiro. Você quer conhecer a ele? A única maneira é através da Bíblia Sagrada, a palavra deste Deus. Então, meu querido, que está aqui ouvindo este ensinamento, a palavra de Deus, ela é uma maravilha na nossa vida. Né? A palavra de Deus. Somos exortados. Olha bem o que a Bíblia Sagrada fala. Como que nós devemos comportar diante da Bíblia, da palavra de Deus? Amar e praticar as palavras de Deus constantemente nas nossas vidas. Elas precisam estar no âmago de nossos corações. É isso que está escrito no Salmo 119, versículo 11. Amar a palavra e ela precisa estar no nosso coração. Guardo no meu coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. E nelas meditar de dia e de noite. É o que nós lemos no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, que ama o Senhor e que ama a sua palavra. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, as quais não murcham, mas que no tempo apropriado dão o seu fruto. Jeremias, capítulo 1, capítulo 17, né? Fala também sobre isso.
Josué 1:8 está falando lá, né? Então a exortação: ser corajoso, Josué. Guarda a minha lei, guarda a minha palavra. Deus falando para Josué, né? No Salmo 119, versículo 15 também fala algo dessa natureza. O ser humano erra muito por não conhecer a palavra do Eterno. É o que está escrito em Oséias 4:6. O meu povo perece, porque lhes falta o conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra. Conhecimento das verdades ensinadas por um único Deus, pelo Deus único. Também nós podemos ver, né, no capítulo 22 e no versículo 29, Yeshua falando: erraste não conhecendo as sagradas escrituras e o poder de Deus. Então, ignorar a palavra traz destruição. É o que está escrito em Oséias 4:6. Né? O meu povo perece, é destruído, porque lhes falta o conhecimento. Nós somos exortados, conforme diz aqui, né, a examinar a palavra. O que é examinar? É procurar a fundo compreender o sentido da palavra, o significado da palavra, a intenção daquela palavra. É extrair o máximo daquilo que está escrito, daquilo que Deus falou. Absorver. Para quê? Para que eu e você possa ter saúde. A vaca, nós podemos aprender muito com a vaca. É um dos animais considerados limpos, puros. E o que dá este título para a vaca? É o fato, né, dela ruminar. O que é ruminar? Ruminar é o mesmo que pode ser comparado como meditar, refletir. Podem notar que a vaca, ela pasta, né? Ela fica em pé, ela vai pastando, e ali ela vai comendo até ela se sentir satisfeita. Quando ela se sente satisfeita, ela fica em pé, geralmente ela põe a cabeça para frente, assim, ou às vezes ela deita, né? Põe a cabeça para frente assim, geralmente fecha os seus olhinhos, e ali ela fica mastigando, 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 mastigando. Não para. Uma mastigação interminável. E você para e pensa, mas o que está acontecendo ali? Por que ela não engole logo essa comida, né? Não engole logo essa ração, esse mato que ela está tanto mastigando. Sabe por quê? Porque ela tem o processo de ruminar. Todo animal que rumina é um animal que tem vários estômagos. Não é como os animais impuros que tem um estômago só e não rumina. O animal ruminante é aquele que tem vários estômagos. Ele come e vai para o maior, né? A bolsa maior, estomacal maior. Quando ele para de se alimentar ali, então ele fica só mastigando, ele não está mais ali arrancando o mato e engolindo. Aquele alimento mal processado que está lá naquele estômago, na parte maior do seu estômago, ele volta para a boca daquele animal. E é exatamente naquele momento que ele vai remastigar repetidas vezes aquele alimento que foi lá para aquela cavidade estomacal maior, e ela volta regurgitando-se para a sua boca. É naquele momento que o corpo daquele animal vai sugar a maioria dos nutrientes. Então, remoendo, mastigando, remastigando, ali o seu corpo, o seu organismo vai absorver com 100% de aproveitamento todo o nutriente extraído daquela ração, daquele alimento, daquele capim,
daquele alimento que aquela vaca ela está utilizando naquele momento. E isso vai surtir um efeito muito positivo. Vai trazer saúde, vai trazer força, vai trazer peso, vai trazer leite, né? É assim que o leite da vaca vai explodir, né? Ela vai dar bastante leite. É assim. Sabe o que é que significa isso? É a meditação, é a reflexão, é o estudo seguido de uma ruminação, de uma reflexão, de uma metodologia para se absorver o máximo a palavra do Eterno. Bem-aventurado é você, meu querido irmão, que todo sábado está aqui, 10 horas da manhã, para estudar Paraxá junto conosco. Eu e os outros professores do Catuve. Louvado seja o Eterno. Você está fazendo como aquele animal que suga o nutriente, depois senta e fica meditando, ruminando naquilo que você aprendeu. E isso vai trazendo força, nutriente espiritual para mim e para você. Então a palavra é a mesma coisa. Perder o amor pela palavra é caminhar ladeira abaixo. É perder algo especial na nossa vida. Então, é muito importante isso. Temos em Mateus 7, 24 ao 27, um exemplo daquele que ama a palavra. Ele é comparado lá como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Sabe o que é construir a casa sobre a rocha? É construir ela em uma base extremamente sólida, que nunca vai cair. Mas a pessoa que não ama a palavra de Deus, não procura colocar em prática, não liga para o que Deus fala, é semelhante a um homem que constrói a sua casa aonde? Em cima da areia. Eu sou um construtor civil, meu irmão. Eu sei o que significa essa linguagem, essa metáfora, este exemplo. Construir uma casa sob areia é uma tragédia. Nenhuma casa para, é fixada, fica de pé em cima de uma areia. Não existe isso. A primeira chuva, ela cai. Então, queridos, sejamos, pois, como os irmãos de Bereia. Os irmãos de Bereia ouviam tudo o que Paulo falava. E eles iam na Torá conferir. Eles iam lá, porque a Bíblia dos bereanos, na época, não era a Brit Hadashah. Não existia Novo Testamento naquela época. O que os bereanos tinham na mão? Os bereanos tinham na mão a Torá, o Tanar. Eles tinham de Gênesis a Malaquias. E com certeza também tinham os apócrifos, né? Muitos apócrifos. Porque os livros apócrifos eram usados pelos judeus na época de Yeshua. Fato é que Judas, irmão de Yeshua, que tem a epístola, né, aqui, comenta sobre o livro de Enoque, faz referência ao livro de Enoque. E a Bíblia, ela faz referência a vários outros livros. Por exemplo, a Bíblia fala em crônicas sobre o livro de Jazar. Cita o livro dos justos, que é um outro livro, e mais outros livros. Então, queridos, fica aqui esta reflexão. Eu vou estar encerrando esta live, fazendo uma recapitulação das 3 perdas perigosas que eu e você precisa evitar. Não permita, de forma nenhuma, que você perda a presença de Deus. Não permita, de forma nenhuma, que você perda o temor de Deus. Não permita que você venha perder o amor que você tem pela palavra. Porque o amor pela palavra, ele evita que você se enfraqueça, se perca,
e caminhe no escuro, porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é o quê? Disse Davi, Salmo 105, versículo 105, né? 119, versículo 105, melhor dizendo. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Então, estas são as 3 perdas perigosíssimas que eu e você precisa evitar a ter na nossa vida. Que o Eterno, o nosso Deus, o Pai Celestial, o Todo-Poderoso, nos dê força e nos ajude na caminhada e que nós nunca venhamos a ter estas perdas em nossas vidas. Que o Eterno te abençoe. Shalom a todos, em nome de Yeshua.